Olá, Olá. boa tarde, tudo e vocês, babies? Meu nome completo é Gabriela Correia Rebelo de Oliveira, mas eu me apresento como Gabs, ou Gabi, ou eu utilizo o nome Rebelo, né? Eu tô com 23 anos, vou fazer 24 agora em março, ano que vem, e basicamente isso. Cada semana eu sinto que eu sou uma pessoa diferente, cara. É um negócio muito acelerado, apesar de pandemia e confinamento ser relacionado a diminuir a velocidade das coisas, né? Mas eu acho que nesse momento que a gente passa muito tempo em contato com si, a gente acaba desenvolvendo uma autoexpressão, uma autoidentidade mais concreta, mais trabalhada. E eu nunca me identifiquei muito com meu nome, Gabriel, também, porque meu nome de nascimento, né, de cartório, que era na época Gabriel, e além de tudo era o nome que mais foi colocado no ano que eu nasci, né? Gabriel é tipo, no Brasil, o maior número de Gabriéis tem 23 anos, que é a minha idade, né? E eu comecei assim, cara, eu acho que não, eu quero ter uma particularidade em relação a isso. Aí eu botei Gabs Gaga, porque a Lady Gaga ela tava surgindo, eu conheci ela através do VH1, né? Que era um canal que passava as coisas um pouco antes até da MTV e tal. E eu vi Poker Face ali, uma época que muita gente aqui no Brasil ainda não conhecia. Me identifiquei demais com aquela artista, porque ela era muito excêntrica. E naquela época a gente sabe que não tinha uma artista tão excêntrica assim, alta. A gente teve Cyndi Lauper, não sei o que lá. Mas era anos atrás. E eu acabei me apropriando dessa coragem e dessa expressão artística que ela tinha, inconscientemente na época, obviamente, né? Acho que eu não cheguei a falar pra vocês, mas ainda não tô em processo de harmonização. Eu tô no processo para entrar no processo. Eu tô no encaminhamento, né? E tudo, que demora uns 2, 3 meses. Também porque eu comecei a me identificar com isso tem pouco tempo. Quer dizer, que eu efetivei isso, né? Porque eu sempre soube que a minha sexualidade era minha identidade de gênero era fluida. Até eu poder me encontrar nisso, né? Então, perdi o filme da meada. O que eu estava falando? Então, devia ter 2 meses, assim, que eu tinha minha primeira... Não era harmonizada ainda, mas naquela época eu tinha uma visão que era tudo muito mais fácil. E, de certa forma, um meio caminho andado num quesito de performance feminina, num quesito de... Meu cabelo já era grande, não precisava esperar ele crescer. Minhas estruturas também, corpóreas, enfim, eram a favor desse processo. E então eu achava que era tudo muito mais fácil e tudo. E a hora que eu tô vivendo, literalmente, no quesito 100% feminilidade, né? E ao longo desse processo eu vi que eu abracei a binaridade, eu me achava um ser binário, mas não, sabe? Eu tenho a consciência do poder da binaridade, do poder da não binaridade, da importância dela, mas eu acabei me encaixando mais no quesito binário, né? Binário transfeminino. E agora é muito mais difícil conseguir enxergar que tipo de mulher que eu sou, sabe? Ai, meu Deus, que dificuldade! Eu acho que eu não me lembro, gente. Mas assim, eu sempre tive uma relação com autocuidado muito grande, sabe? Eu, a partir de uns 11 anos, eu já começava aquele negócio de tonalizar cabelo, de começar a passar uma maquiagem, de fazer chapinha e tal. Eu acho que essas coisas eram coisas que me arrumar pra sair. Até hoje é algo que me empodera muito, que eu gosto muito de fazer de graça. Pra ir ali na padaria, eu tô passando um batom, entendeu? E eu acho que o início disso também, você ir descobrindo as coisas e tal, era uma das coisas que eu mais gostava a partir do momento que eu via que eu podia fazer aquilo. Era escondido e tudo, não era tão explícito e tal, mas é uma coisa que perpetua desde criança até hoje, esse fato dessa transformação, do se expressar visualmente, entendeu? Eu sempre tive essa ligação muito grande com a moda, com os acessórios,
com tudo que possa expressar visualmente, materialmente o que tá dentro dessa cabeça, entendeu? E o mundo da moda, querendo ou não, ele puxa muito a nossa comunidade, né? Ele puxa muito os LGBTs, porque é ali que a gente é aceito, é ali que a gente tem aquele olhar mais certeiro, porque como é que eu te explico isso? É um local que você tem que ter uma sensibilidade que o homem é ensinado a não ter, entendeu? O homem masculino, hétero, cis, é ensinado a não ter, logo, se ele não é ensinado a não ter, ele não desenvolve esse olhar. E a moda foi um processo muito empoderador pra mim, tanto que eu sinto que se eu tivesse seguido outra carreira, eu não estaria aqui agora, me identificando como Gabriela. Todo mundo na minha rua me conhece, já sabe, né? Tipo, eu acabo virando meio, não vou dizer celebridade, mas conhecida, assim, onde eu vou e tal. E nem sempre eu tô preparada, eu tenho a estrutura psicológica pra ter esses olhares em cima de mim, entendeu? Mas ao mesmo tempo eu sei que isso é uma coisa passageira. Minha relação com a rua, ela é muito ambígua. Eu enxergo a rua como uma enorme passarela, mas ao mesmo tempo um enorme campo de batalha, sabe? Imagina você caminhando por uma catwalk com uma lança na mão matando vários leões, de salto agudo. A rua pra mim, sabe? Eu sou muito repreendido por certas pessoas e muito admirado por outras. Ir pra rua é sempre uma coisa extrema pra mim, sabe? A rua de dia, com a luz do sol batendo. Que a transexual, a travesti, ela é muito vista como um da noite, né? Na sociedade no geral. Então, com a luz do dia, você tá de respeito com o que você tá fazendo aqui, cara. Você pertence ao sexual, você pertence à esquina. Agora, no seu horário, você não vai conseguir. E eu também tenho uma forma meio cachorra de me vestir, que eu adoro, né? Every time the sun comes up, I'm in trouble. Imagine when every time the sun comes up, I see double. E de noite tenho muito mais segurança, sempre tive, com o underground, com a vida noturna. De noite eu sempre me senti mais segura na rua do que de dia. É muito curioso, né? Normalmente você tem medo de andar na rua de noite. Nossa, eu ando desfilando. Eu sei que agora é o meu momento. Agora baixou o meu habitat, né? E aí é isso. De dia é amedrontador, de noite é a passarela na terra. No confinamento eu faço pequenas experiências que são, isso é muito curioso, que são, graças à máscara, eu posso esconder meu maior traço masculino, que eu considero o queixo, né? E eu faço uns experimentos de eu sair com uma roupa feminina, a máscara e tudo, e ver como me tratam, como que eu sou interpretada, né? E eu tô percebendo que, tipo, 90% das vezes as pessoas não têm dúvida que eu sou uma mulher. Eu não tenho tempo pra si ou trans, não tenho essa certeza. Mas eu tô sentindo um acolhimento maior, sabe? Porque eu sou ligeiramente mais palatável, principalmente dos homens na sociedade, digamos. E no mercado, o cara te ajuda mais. Enfim, são coisas que até assustam no nível que é diferente. Porque antes, como um gay, né, era meio que os homens se afastavam de todas as formas. Tipo, não quer cis hétero, né, no caso. E agora tá sendo um pouco meio contrário, né? E tá tendo uma certa reviravolta. Mas o principal realmente é isso de eu fazer esses experimentos de sair na rua com X ou Y, às vezes nem tão expressamente feminina, mas ver como eu vou ser lida e ver como eu vou ser tratada. E tem sido positivo, né? Não precisar enfrentar necessariamente de cara logo uma multidão, ou estar indo todo dia pra faculdade, como eu fazia. Já sofria transfobia e machismo antes de estar como uma mulher, como transexual. Desde o momento que eu comecei a ter uma performatividade não binária, principalmente, né? Teria sido ali a partir dos 19 anos, agora eu tô com 24. Né? Ali a partir dos 19 anos eu passava muito por episódios de machismo e transfobia, mesmo não sendo catalogada nesses grupos, né?
a me brindar na rua devido a essa transfobia que eu passava. Eu só andava de óculos fora da PUC, né? No caminho pra casa, etc. De óculos escuros, fone de ouvido e fumando um cigarro. E eu fui ver, cara, que era literalmente a metáfora dos 3 macaquinhos da chineses orientais, sabe? Eu não vejo nada, eu não escuto nada, eu não falo nada, logo não existe. Porque eu tava querendo me esconder de todas as formas. Bicha, é complicado. É complicado, mas se... É complicado, primeiro porque as pessoas não entendem direito o que você é, acham que você quer ser isso. As pessoas já falam assim, ó, toma, agora você vai ter que aguentar com essa escolha que você fez. Eu fico, gay, que escolha, sabe? Eu não fiz escolha, ninguém vai escolher algo desse tipo porque é uma bicha muito fashion que quer botar cabelo grande, sabe? Que muitas vezes eu fui lida como tal. Então eu tô encarando agora muito como um momento de metamorfose, sabe? E eu modéstia à parte, acho isso bem maduro da minha parte, eu poder encarar dessa forma, mas eu tive muita preparação, eu tô com 23 anos, muita ajuda psicológica, a internet hoje em dia tem tudo, e me ajuda a lidar com isso e não deixa essa disforia tomar conta do meu corpo, entendeu? Eu me empodero com o meu corpo do jeito que ele é e tal, adoro ele e tô preparada pro processo de novas formações que estão por vir, né? Eu sinto muito que esse processo se assemelha muito a uma nova infância, sabe? É uma coisa muito doida, que eu tô reaprendendo literalmente tudo. Desde da forma que eu me comunico com os meus pais, até a forma, sei lá, que eu aplico corretivo na minha cara, sabe? Em cada coisa eu tô reaprendendo tudo novo. Então isso dá uma certa insegurança, né? Tô entrando muito em contato com o meu serzinho quando eu era uma pequena criança, vendo que é muito louco, muito engatilhador quando você vê fotos de você sendo uma garota, tipo, eu brincando com com os meus signos femininos, que era a minha Branca de Neve, que eu não largava ela, eu lembro que minha mãe falava, que ela pra todos os lugares da Branca de Neve. Se você for analisar isso a fundo, era a minha representação da minha feminilidade como criança, né? Aquilo já estava no meu inconsciente, estava carregando a minha Branca de Neve para mostrar através dos objetos, já que através do corpo não era possível, a minha feminilidade, me afirmar como uma menina, né, desde criança. E você vê as minhas coisas em fotos, você vê, enfim, meu comportamento como criança é muito louco. Eu fico assim, cara, papai, como vocês não se ligaram, sabe? Eu tive que crescer, amadurecer, me formar, fazer o caralho quase pra eu poder descobrir o negócio, quando vocês podiam ter feito lá atrás. Só que não havia esse tipo de discussão, né? Eu procuro não agarrar nesse passado que poderia ter acontecido, sabe? Aceitar o processo. Sempre antes de entrar no banho, enquanto eu ligo o chuveiro, demora 1 minutinho assim pra água esquentar. É o momento que eu fico sem olhando no espelho, sabe? Isso já é um hábito que eu tenho de anos. E, gente, eu falei, corpo perfeito, eu sou muito gostosa. Tipo, essa foi a impressão que eu tive hoje. E eu tô sentindo que tá mudando. Tinham coisas no meu corpo masculino que eu gostava muito, mas eu tô sentindo que eu tô indo num caminho, eu tô perdendo algumas coisas, mas eu tô ganhando mais coisas, né? É uma certa frustração no quesito de que a gente vai perdendo músculo, ganhando mais gordura, porque o organismo feminino é assim, mas você vai se modelando melhor, não sei, você vai se sentindo num pacote mais apropriado, sabe? Porque o exterior não passa por um pacote, no final das contas. Mas é um pacote necessário. Cara, eu tô com uma saudade de dançar a porra da... Sabe o que eu quero fazer? Eu vou ser bem específica pra você. Eu quero ir numa puta de uma rave, arrumar décimo, assim, passar 3 horas arrumando e dançar a coreografia de Rain On Me. Porque eu aprendi a coreografia de Rain On Me e estou louca para lançar nas... É isso que eu quero fazer, sabe? E depois pode voltar outra pandemia, mas eu tenho que ter o meu momento. Mas seria basicamente isso, performar minha feminilidade em todos os seus âmbitos e, sei lá, cara, eu botar tudo pra
fora, dançar, ver gente, sei lá, pô. Isso é um momento muito meu, sabe? Bicha, você não está errada. Tenha isso na cabeça, você não está errada. O mundo está te dizendo que você está completamente errada, mas existe uma coisa chamada estrutura social, e tá todo mundo dentro dela. Segundo meu próprio irmão diz, o mundo ainda não está preparado para mim, modéstia à parte. Eu sou muitas vezes visto como, e eu não discordo, como um ser um pouco do futuro, né? Porque nós somos poucos e tudo. Mas eu diria, coragem, você não está errada, você não merece nenhum tipo de opressão que você está passando dentro desse colégio ou dentro de casa que já possa ter acontecido com você. Cabeça em pé. E se expresse da forma que você sempre quis se expressar, porque isso lá na frente vai contar muito e você vai se sentir triplamente realizada. Que se eu tivesse falado essas coisas pra mim quando eu era mais nova, eu tenho certeza que eu teria chegado aqui com muito menos traumas. Mas basicamente isso, você não esteve errado em momento algum. Errei, tá errando. Deixa eu pegar os acordes. Sem improviso, mas rolou, né?